I no longer entertain him. I don't know what I was thinking. What I'd give Tem him um my tempo gráfico maior, que é o attention. verde, e a gente tem o menor, que é o que faz a tendência e forma a perna de tendência do tempo gráfico maior, tá? Aí a gente começa a entrar no que você fez aqui. Você colocou a primeira operação, manejo de venda de 30, tá, independente da quantidade de contratos e pontos. Ah, beleza. Por que que você entrou com o manejo de venda aqui? Olhando o quê? Olhando esse movimento aqui? Não. Aí eu Ah, bom. de manhã eu acompanho o Igor, né? Aham. Então, e aí ele estava fazendo um manejo ali, né? Ele falou, ó, Aham. a gente já pode trabalhar o preço e tudo mais. Mas, cara, eu já me lasquei tanto com o manejo que eu não consigo fazer igual ele faz, igual você faz, sabe? Uhum. Com de ordem lá, eu realmente não consigo ainda. Aí, Tá. vi que o Monteiro, ele faz de uma maneira mais curta, 1 a 1, né? Em determinados pontos, próximo das médias dele lá. E aí, em cima do que estava acontecendo aí, eu falei, bom, existe uma grande chance de perder esse fundinho aqui, pelo menos uns 30 pontos, eu acho que dá para pegar. Os manejos são ou de 15 ou de 30 pontos, tá? E aí, Uhum. peguei e coloquei o de 30 pontos aí para ganhar alguma coisinha, né? Para tentar Tá. fazer. Só que depois disso eu não me senti mais seguro em nenhum momento para fazer, né? Tá. Próximo das médias, você vê meu mouse também? Não. Não? Bom, próximo das médias ali Tá dando era uma um ponto cortadinha no seu áudio. Vê se você dá uma arrumadinha no microfone aí, que tá dando uma cortada. Às vezes. peraí. De volume, Eu tá acho... bom? Tá bom. Aqui às vezes dá umas cortadas. Pode Mas ser o dá meu pra ouvir. computador, que deve Pode estar... ser. Pode ser a internet, alguma coisa assim. Bom, então ali perto ali nas médias, seria um outro ponto para eu tentar fazer um manejo, mas eu não me senti à vontade e não fiz. E aí eu fiz a segunda operação, quando bateu ali no ajuste, né? Tá. Que ele não perderia de primeiro. Apesar que eu só fiz essa operação no terceiro toque, se você reparar ali. Tá. Aquele azulzinho ali foi a compra. Consegui fazer os 45 pontos, só que como eu percebi que era o terceiro toque, fez os 45 pontos, eu já pus o stop logo abaixo ali, 20 pontos abaixo. Falei, porque a chance de perder ali tinha chance grande, né? Falei, bom, pelo Tá. menos eu guardo alguma coisa. Pus stop, fui estopado com 20 pontos, mas perdi algum dinheiro, né? Tá. Deixa eu te falar. Vamos por operação. Vamos uma por uma. Tá. A primeira. Provavelmente, esse manejo que ele fez o manejo enquanto o preço estava subindo. Enquanto o preço estava É subindo, isso, ele estava fazendo essa venda. exatamente. Porque provavelmente, se a gente puxar o gráfico para trás, esse ponto é uma região de resistência de 5 ou de 15 minutos. Então, por isso que... E aí a gente olha o minuto está em tendência de alta, mas provavelmente é uma região de resistência de um tempo gráfico maior. Por isso que ele estava fazendo as vendas aqui, tá? Isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a quantidade de contratos que o Monteiro põe, ou que eu coloco, ou que o Igor coloca, é totalmente relacionado, baseado no financeiro que a gente tem e que a gente está disposto a pôr em risco no dia ou no mês, tá? Geralmente eu faço o cálculo do mês e aí eu divido e acho do dia. Por que que Tá. o Monteiro entra com um contrato e por que que o Igor entra com 48, que é a mão dele cheia? Porque o financeiro do Igor é muito maior do que do Monteiro. Então, assim, a meta gain do Igor é uma, a meta gain do Igor é outra. Do Monteiro e do Igor são diferentes, e a minha também é diferente. Então, assim, a quantidade de contratos que você entra no manejo não quer dizer que a análise ou o ponto é diferente. O ponto é o mesmo, a análise é o mesmo. Eles operam as mesmas coisas, que nem eu. A gente opera ponto de compra e ponto de venda, baseado na teoria de Down das de Elliott, ponto. E aí, em cima disso, nesses pontos, aí você tem que ver quanto que eu estou disposto a gastar de financeiro hoje ou no mês. Esse ponto vale a pena eu colocar 100% da minha mão
ou vale a pena colocar 25% da mão, porque é um ponto bom ou um ponto ruim? É antes do down ou depois do down? É um ponto que tem 1, 2, 3 filtros ou um filtro só? Vai sair notícia ou não vai? Então, sim, são várias coisas que você tem que analisar para você entrar numa operação. Só que o ponto vai ser sempre o mesmo. A região vai ser sempre a mesma. A análise técnica vai ser sempre a mesma. Vai ser a retração de 50% a 61% e o alvo vai ser 100, 161% de FIBO. A base é essa, cara. Simples assim. Agora, se você vai colocar 1, 2, 3, 10, 20, 70, 100 contratos na região, vai sair com 20 pontos, 15 pontos, 30 pontos, 60 pontos, não vai fazer parcial, vai colocar... Depende também da velocidade do mercado, depende da volatilidade, depende de como que o mercado está, se ele está lateral, se ele está direcional. Então, são várias coisas. É isso que as pessoas, às vezes, quando a gente começa a ver muito gráfico, as pessoas esquecem e acham que o mercado é só essas velhinhas, entendeu? E não é. Isso aqui é só um esboço. Isso aqui é só um esboço para você não ficar cego e você conseguir enxergar alguma coisa baseado em tudo que você sabe, entendeu? Então, a quantidade de contratos varia, não é? Aí você fala assim, do jeito que o Igor faz eu não consigo, mas do jeito que o Monteiro faz eu consigo. É a mesma coisa, só que o Igor entra mais pesado e o Monteiro entra mais leve, entendeu? Só que é a mesma coisa, tá? Em relação a você buscar um alvo, é a terceira coisa que eu vou te falar aqui. Você falou, eu fiz uma entrada aqui para pegar... Quantos pontos você falou? 30 pontos. Tá, então assim, você já estava visando um alvo de 30 pontos, ou seja, você já estava entrando numa operação que para você o alvo máximo seria 30 pontos, ou seja, para a gente acertar um trade e conseguir chegar no máximo que a gente está estipulando, é mais difícil. O que a gente tem que sempre ter em mente? Eu tenho que entrar em operações que eu tenho um alvo, sei lá, de 500 pontos, e desses 500 pontos eu só quero 30. Aí é uma coisa. Agora, eu entrar num trade que eu vejo um alvo de 30 pontos e querer pegar os 30, fica muito mais difícil, entendeu? Entendeu a lógica? Então, assim, você tem que sempre procurar operações que você tenha alvos maiores e dentro desse alvo, o teu alvo está lá dentro, e nunca seja o 100% do seu alvo, porque a probabilidade de você conseguir acertar é pouca. Tipo, na maior parte das vezes você vai errar, entendeu? Então é muito mais fácil você pegar o meio do caminho, estipular um alvo que você quer e achar trades que tenham muito mais do que isso, do que você pegar certinho assim, tá? Então é isso. Então, assim, essa é a venda que ele falou provavelmente. Eu não venderia. Você fez manejo de venda, mas aí você fez manejo de venda com ele caindo. Você fez manejo de venda num ponto de compra. Por quê? Porque se você parar para pensar, depois que ele fez a venda de manejo aqui em cima, provavelmente de 15 minutos, aí a gente tem dois pontos. A gente tem esse movimento e a gente tem o movimento do dia. Tá? Então, aí, a hora que você fez o manejo aqui, mais ou menos, você estava próximo de onde? Do suporte do dia. E a gente tinha depois um suporte aqui, ou seja, você estava vendendo em ponto de compra. Isso não se faz. Aqui, se você quer entrar na operação aqui, ou você compra pensando nesse movimento, ou simplesmente você compra pensando que ele vai bater aqui e ele pode parar aqui, e aí aqui você vende para depois bater o fundo, ou você fica de fora. Mas vender ele aqui não se vende ponto de compra, nem se compra ponto de venda, tá? Você fala que é o ponto de compra porque estava na base da consolidação ali, né? Porque eu tinha esse movimento. Então, a partir do momento que eu tenho esse movimento de abertura, ele fez esse movimento. O que ele tende a fazer agora? Testar o fundo. O teste de fundo é suporte. Entendeu? E aí você fez o quê? Você esperou ele cair um pouquinho e você vendeu aqui. Ou seja, você vendeu próximo do suporte de um tempo gráfico muito pequeno, na abertura, sem unidade, com a probabilidade gigantesca de tomar stop e voltar na cara. Então, assim... Foi sorte. A questão eu diria assim que foi um risco desnecessário, entendeu? Porque assim, colocar o seu dinheiro em risco num trade desse, a longo prazo você vai quebrar, entendeu? Você pode dar certo algumas vezes, mas na estatística isso aqui não vai dar certo, porque é ponto de compra e abertura, tem várias coisas indicando para você não entrar numa operação. Você tem que sempre entrar em operação com... Eu pelo menos, com 2 filtros, pelo menos. Se eu tiver 2 filtros mostrando que eu estou certo, eu entro na operação. Com um filtro já é difícil. Agora, com um monte de filtro contra, não faz sentido, entendeu? Tá? Ajuste, que você falou que você entrou no ajuste aqui, não sei onde o ajuste estava por aqui, mais ou menos? Essa linha laranja pontilhada aí, era o ajuste. Essa aqui, essa laranja? Tá. Isso. Aí você fez a compra no primeiro toque?
Então, aí eu sei que eu fiz cagada no terceiro toque. Porque assim, o que que a gente tem como regra, né? Ponto importante nunca passa de primeira, tá? É. Nunca que a gente fala assim, 90 e poucos por cento de chance, porque assim, a gente sabe que o mercado não é exato, o mercado não tem nada concreto, é tudo probabilidade. Então, assim, quando a gente fala ponto importante nunca passa de primeiro, é porque na maior parte das vezes não passa, tá? Então, é Sim. o seguinte, o preço veio e bateu uma vez. Ponto importante nunca passa de primeira. Então, a hora que ele bateu a primeira vez aqui seria compra. Compra pensando pelo menos na retração desse movimento, que seria mais ou menos aqui nessa consolidação que ele fez. Então, Uhum. teria a região de compra, de venda aqui, para no segundo toque você poder bater a venda de rompimento. Então, aí ele deu o primeiro toque, você compra. Tá? Aí, se ele for subir, se você está pensando nesse movimento, aí você tem que ficar comprado, porque você está pensando num movimento maior, o movimento todo, daqui de baixo, desse fundo até em cima, você está pensando nesse movimento. Aí você compra ajuste, pensando nesse movimento. Aí o que você faz? Você compra, faz um manejo de compra, parcial, 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 tenta ir jogando o médio para baixo, a hora que o médio fica num ponto legal de stop, você zera tudo, deixa comprado uma quantidade de contratos para o teu stop ficar aqui no médio, paga para ver o movimento e alavanca o rompimento do topo. Essa Uhum. é o pensamento de quem está comprando. Agora, quem está pensando em vender, está fazendo o quê? Está esperando ele dar o primeiro toque no ajuste, espera ele respirar, a hora que ele respirar nesse movimentinho, chegar próximo dessa consolidação que ele fez, começa a vender no risco aqui, parcial, 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 joga o médio aqui para cima, no topo, o médio chegou aqui em cima, beleza, aí você vai pagar para ver o quê? Esse movimento. 1, 2, 3. Aí no segundo toque você bate a alavancagem. E aí você põe stop aqui se ele romper. Entendeu? Uhum. Essa é a ideia do ajuste. Tá? 1, 2. Terceira. Qual que é a terceira que você fez? Aí onde está o seu mouse? Para baixo. Ah, isso aí. O quê? É. Comprou 6 contratos, considerando que era um pullback nas médias, eu vou fechando. Então, aí entra o que eu te falei. Você estava olhando o menor que 1 minuto, porque se você parar para ver, as médias de 1 minuto são essas duas linhas aqui, azul e roxa, beleza. Isso. A gente teria esse movimento aqui, e você está olhando esse movimento, um pullback vai, cara, não é nem 1 minuto isso aqui para mim, porque para mim 1 minuto é isso aqui, tá? Uhum. Aqui é esse cara aqui, aí menor que 1 minuto foi o desenho que eu fiz para você lá no começo. Então, isso Uhum. aqui para mim tudo é menor que 1 minuto. Então, se operar o 1 minuto já é complicado. Já é arriscado porque assim ele tem muito ruído, né? Agora, Uhum. operar o menor que 1 minuto sem referência nenhuma fica difícil. Aí você ainda para ver. Você comprou o pullback nas médias, porque era a média, mas beleza, é média, mas não é o movimento do 1, é o movimento do menor que 1 minuto. É o menor que 1 minuto que está tocando a média. Mas Tá. você fez a compra no menor que 1 minuto, que é ruim, e você ainda não sei se você percebeu ou não, só que você tem todo esse movimento aqui. E aqui seria o quê? Seria uma correção. Você está Uhum. comprando o quê? Você está comprando um tempo gráfico que está esticado, menor que 1 minuto, numa região que seria a venda de 1 minuto. Então, assim, o mínimo de operação que eu faria nessa situação seria pensar nas vendas de 1 minuto aqui para pegar esse movimento. Comprar isso aqui, jamais. Agora sim, se esse amarelo é uns 60 minutos e esse verde aqui, esse branco que eu vou riscar agora, vai ser um 15 minutos, aí eu confio na compra, porque é um tempo gráfico interessante, é um 15 minutos. Mesmo Tá. que ele bata na região de compra e não continue a subida e venha a cair, só dele tocar a região importante do suporte de 15, o que ele me dá de parcial já me deixa muito bem posicionado. Se ele for para Uhum. baixo, eu consigo ter um stop legal, entendeu? Agora, o menor Entendi. que 1 minuto, não, cara. O menor que 1 minuto é muito. Tipo, você não consegue ter margem de manobra, entendeu? Aí Pois é, você vê. você está falando isso, mas assim, eu nem sabia que eu estava operando menos de 1 minuto, na verdade. Então, Nem me passou pela cabeça, nunca me passou pela cabeça isso. é. É que assim, é o que eu te falei, às vezes quando a gente começa a estudar as coisas, a gente põe o dinheiro em risco e aí o nosso racional, ele
sai de cena e entra emocional. E a hora que entra emocional, você fica cego olhando só aquilo e o teu cérebro fica trabalhando para você acreditar no que está acontecendo. Você vê situação boa em todo lugar e no mercado não é assim que funciona, cara. O mercado é um pouquinho mais complexo. É por isso que as pessoas quebram, entendeu? Porque elas entram no emocional, não percebem, a hora que vai perceber, já cagou tudo, quebrou, e aí um dia depois, 2 dias depois, quando ela vai rever, vai fazer o replay, ela fala, puta, que merda, que eu não acredito que eu fiz isso de novo, e se acha a pessoa mais burra do mundo, porque a pessoa sabe que fez errado, mas na hora que tava fazendo, o emocional levou e ficou cega, é normal, cara, eu já passei por isso muito tempo, muito tempo. Pois é, às vezes acontece comigo ainda. Mas normal, é a virada de chave que demora um pouquinho, cada um tem seu tempo, né, cara, mas uma hora acontece, fica tranquilo, tá? Bom dia, Então, pessoal. Bom dia, Lê. Bom dia, beleza, Caião? Tranquilo? Cara, eu só estou explicando para ele umas entradinhas que ele fez aqui, e aí depois a gente segue lá no índice, tá? Fechou. Beleza. Vamos lá, Rô. Entendeu da compra aqui que eu não faria, então? Sim, beleza? entendi. Tá. 3, 4. Comprei 6 contratos no rompimento do ajuste parcial. Esse daqui é 4 e a 3 é igual? É que na 3 não era para ter saído. E deu um bug Entendi. na operação. E aí Entendi. a 4 eu entrei de novo. Tá, beleza. Vamos lá. 5. Compra de 6 contratos, pivot point, parcial, não sei o quê. Cara, eu nem sei o que é pivot point. É que eu uso esse pivot point. A minha plataforma oferece e não é igual. Que é? O Monteiro também usa, mas é diferente. O que significa pivot point? É um ponto de pivô. Tipo, tem esse candle aqui, ele faz um pivôzinho aqui, é isso? Isso. São pontos onde eu penso que teve mais briga de preço, essas coisas, sabe? É o que eu entendo, pelo menos. Porque quando eu abro, eu diminuo o zoom, dá para ver onde passam os pivot points, as resistências do pivot point, são pontos que teve bastante briga. Mas Entendi. Tá, como eu opero, a minha base é teoria de Downs de Elliott, eu até pensaria em compras aqui, mas o meu racional seria diferente, tá? Então, partindo do que a gente estava falando, que a gente tem esse movimento de 1 minuto, então, assim, 100% desse alvo, a partir do momento que perdeu esse fundo, eu começaria compras legais, compras boas, tá? Mas eu quero me posicionar antes, porque eu acho que vai parar antes. Beleza, aí você pega o menor que 1 minuto aqui. Você tem esse cenário e você tem outro que eu desenhei. Aqui ele não fez novo topo. Tá vendo que ele continuou? Dá para considerar um movimento aqui ou dá para considerar um movimento menor aqui, tá? Porque ele não está corrigindo no menor, se bem que aqui está pequeno. Se bem que aqui ele fez, né? Se eu não me engano aqui, ó, a gente tem um candle vermelho. Aí aqui fez máxima, não fez? Aqui fez máxima no candle ou não? Fez, né? Esse menorzinho aqui fez máxima, não fez? Sim. Então beleza, então aqui dá para considerar. Você entendeu? Se tivesse todos os candles de 1 minuto alinhados, sem nenhum fazer máxima no outro, aí seria um movimento só, tá? Agora, como a gente tem essa máxima aqui que eu não tinha enxergado, tá cheio de rabisco aqui, eu não tinha enxergado. Então dá para a gente considerar isso aqui, ó, movimento 1, 2, esse é o menor que 1 minuto, tá? Então, aí eu tenho 1 minuto aqui, e dentro dele tem esse menor que 1 minuto. E aí a gente tem o menorzinho fazendo aqui. Aqui ele fez a reversão. Então, o que eu estaria pensando? Eu tenho o menor que 1 minuto verde fazendo tendência de alta, que está fazendo a correção do minuto aqui. Chegou na região de venda, ele perdeu força, fez teste fundo, fez teste de topo. A hora que ele perdeu esse fundo, ele vem fazer o quê? Ele vem repetir esse movimento aqui do menor que 1 minuto. Perna 1, perna 2, perna 3. Só que quando a gente trabalha reversão de tendência, eu trabalho geralmente mais próximo de 161% desse movimento. Então, aqui, como é uma reversão, eu procuraria o alvo de 161% desse movimento e começaria minhas compras. Quando eu trabalho com continuação de movimento, aí eu trabalho com 100%, 100%, 100%, 100%, tá? Só para você entender. Quando é uma reversão, quando ele reverte o movimento, eu trabalho entre 100, mas eu busco muito mais 161%, que eu sei que ele pode chegar. É a famosa perna 3, que é a perna maior que a gente tem, enfim, tá? Então, aí o que eu faria aqui? Eu faria exatamente isso. Eu traçaria perna 1, perna 2, e aí eu puxaria 100, 161% de fibra desse movimento,
e começaria a espalhar minhas ordens de compra aqui. Compra, parcial, jogar o meu médio para baixo, e ia fazendo esse movimento, ia acompanhando ele. Conforme ele for caindo, eu faço isso. Corrigiu, testou o topo, tornou um movimento maior, puxo para baixo, de novo, compro. Corrigiu, testou o topo, tornou um movimento maior, comprei o fundo, de novo, compro, até ele parar, reverter e voltar para cima. Uhum. Então, esse seria o racional para eu estar comprando essa região. Não quer dizer que eu iria comprar, mas seria o racional se eu fosse pensar em compras aí, tá? Tranquilo? Tranquilo. Mas não, eu não opero pivot point, então é só para você ter a ciência. Não é um filtro que eu uso, tá? Tá bom. Operação manejo de compra com 6 contratos. Aí eu fiz esse manejo igual você falou lá no primeiro, né? Nesse movimentinho aqui. Ou seja, não era um movimento. Não, pelo amor de Deus. Era da compra. Era o lugar da venda. Aqui, na verdade, aqui é o lugar da compra, né? Porque aí você está pensando no alvo do movimento que eu te falei, você está pensando no alvo de um tempo gráfico menor, então aqui você poderia sim pensar na compra, aqui seria a venda, tá? E você poderia pensar ou na compra aqui embaixo, ou você poderia pensar acreditando que ele fosse realmente já reverter o movimento, fazer isso aqui, e aí você estaria comprando o teste fundo para ele fazer esse movimento, mas você teria que pôr stop aqui. Só que assim, é o que eu acabei de falar, o tempo gráfico menor que 1 minuto. Eu não faço isso. Eu prefiro muito mais esperar ele chegar no alvo, comprar aqui, pegar a retração, jogar meu médio para trás. Se ele vier para baixo, eu stopo, compro lá embaixo de novo e fico sempre próximo do preço, sempre no zero, até a hora que ele reverte a tendência. Eu estou posicionado lá embaixo, rompe topo, bate alavancagem, stop. Testa. Rompe topo, bate alavancagem, stop. E aí eu vou seguindo o preço até ele me stopar. É assim que eu trabalho. Nossa. Tá? Eu ainda não conseguiria fazer assim. Mas vai fazer, filho. Uma hora vai. Tá. 7. 3 de ajuste, mais VWAP, com compra de 6, parcial, 2 contratos estranhos. Você comprou aqui? Comprei aí, exatamente. Por quê? Sim, aí. Hã? Esse triângulozinho azul foi a minha compra, o vermelho foi a parcial, lá em cima. Isso. Tá, mas você comprou baseado no quê? No ajuste. No ajuste, tinha a VWAP junto com o ajuste. Já tinha sido tocado 2 vezes praticamente. E fez essa barra, anulando essa barra vermelha grande aí, né? E eu coloquei ali na máxima desse movimento aí, esperando o rompimento. E foi o que aconteceu, né? A única pane é esse movimento aqui, tá? Lembrar que aqui é uma região de resistência, que ele poderia estar consolidado aqui e tal, ele poderia romper, bater aqui e voltar na cara. Essa é a única pane, e aí ele fica dentro de uma consolidação, tá? Agora, se eu fosse pensar nessa compra, eu não teria comprado no ajuste, teria comprado no rompimento dessa vela aqui, antecipado, tá? Porque assim, ela fechou uma vela de compra forte, rompendo a máxima da vela anterior, então na teoria foi uma vela de contra-ataque, a gente chama, a gente teve uma vendedora aqui, aí ele bateu no suporte, na teoria aqui embaixo, bateu no suporte, sentiu e subiu. Subiu, eu pensaria o quê? Se eu estivesse operando desse jeito, e se não fosse 1 minuto, por exemplo, se isso aqui fosse 60 minutos, fechasse uma vela assim, eu procuraria o quê? Eu procuraria os 5 minutos testando o fundo aqui, 5 minutos, e aí eu bateria a alavancagem do rompimento dessa vela de 60 coincidindo com o pivô do 5. Tá? Como é 1 minuto, esse movimento também existe, só que é num tempo gráfico 2 vezes menor que 1 minuto. É sempre assim, o rompimento de vela, de máxima ou mínima, você vai ter sempre 2 tempos gráficos abaixo fazendo pivô, entendeu? Então, assim, não está errado esse trade que você fez. Eu só anteciparia ele aqui, para pegar, porque assim, rompendo essa máxima, a probabilidade de romper ajuste, romper topo era muito grande, porque ele já encontrou suporte e está embora, ele já bateu uma vez no ponto importante, né, que a gente fala, ele já bateu aqui na resistência, então aí você começa a analisar. Ele bateu na resistência, ponto importante no capacete primeiro, foi para baixo, rompeu o fundo, travou, não conseguiu, mostrou que está querendo reverter. Aí vai para cima, mas tem que acreditar. E qual que seria o jogo? Fazer a compra aqui, o stop para começar seria aqui no fundo, tá? Se fosse um tempo gráfico menor,
Agora, se fosse um tempo gráfico maior, você poderia pensar no stop aqui, ó, no pivôzinho que ele montou, rompeu, você põe stop aqui, ó, e vai acompanhando o preço. Tá. Vai pondo stop, entendeu? Uhum. Mas assim, eu não pensaria só no ajuste. Ah, vai bater no ajuste, não seria um filtro que eu usaria. Eu olharia todo esse contexto para entrar nessa compra, tá? Tá. Beleza? Compra de 6. Que foi esse que você falou agora? Hã? Não, o número 7 aí foi esse que você falou agora. Foi esse. Tá. Agora é o 8º aqui. O 8º. Operação, rompimento de máxima, após o momento de pivô, comprei 6. Tá. Aqui era a máxima de que tempo? A máxima do dia. Ah, a máxima aqui, né? É, Essa máxima aqui. exatamente. Ele coincidiu? Ah, aí fica bonito. Essa É. máxima aqui, ele parou antes da máxima, foi isso? Ele parou antes, fez a barrinha vermelha e foi pro rompimento. Tá, esse trade é legal. Tá. Aqui era a máxima, ele subiu forte aqui, ele deu a respiradinha e a hora que ele rompeu esse topo, você bateu a compra, é isso? Isso, exatamente. É isso. Aí aqui você pode trabalhar isso aqui mesmo. Você pode trabalhar o quê? Pensando nesse movimento, respirou, o stop nesse fundo, a hora que ele romper esse topo, a probabilidade dele romper a máxima do dia é gigantesca, e aí ele vai estar fazendo esse movimento, e aí você segue esse movimento. Então você vai ter um movimento grande, branco, Uhum. e dentro desse movimento grande você vai ter o menor fazendo tendência. Então aí você vai acompanhando esse preço. E aí toda vez que ele provavelmente poderia ter testado aqui a máxima que ele rompeu, que era resistência vira suporte. Uhum. Aqui você poderia se posicionar se você não tivesse posicionado, bate a alavancagem aqui, stop aqui. E aí vai acompanhando o preço. Stop, alavancagem, e assim por diante. E aí você acompanha o quê? Esse movimento todo. Aí você tem que pegar, ver se ele veio lá de baixo, não sei, porque aqui não dá para ver. Eu não sei se ele está para baixo, para cima, mas se o movimento estivesse para baixo, aí você puxa o quê? Você puxa a projeção do movimento, faz a perna 1, perna 2 e a projeção 100% é onde ele poderia chegar. E aí você vai acompanhando no menor que ele. Eu finalizei o trade, na verdade, no alvo que o Igor chamou na sala. Legal. Uhum. O alvo é lá no 400, aí eu saí no 380, finalizei o trade. Ele deve ter puxado exatamente o que eu mostrei aí, uns 5 minutos, 15 minutos, eu não sei, porque esse aqui é 1 minuto, ele deve ter puxado os 5 minutos, é bem provável, porque ele trabalha muito 5, né? Uhum. Ele trabalha muito 5 olhando para as velas de 60, é o que ele sempre fala, a gente tem 9 boas oportunidades no dia para operar, para que operar o resto? Quais são essas 9 oportunidades no dia? São as 9 velas de 60 minutos, rompimento de máxima ou perda de mínima de 60. A gente tem 9 velas no dia, tá? Então, assim, se a gente souber esperar uma oportunidade boa de 60 minutos, a gente consegue operar todo dia com um risco muito pequeno, tá? Só operando rompimento de máxima de 60 ou perda de mínima, que as pessoas elas acabam sendo muito afobadas, sem paciência, e não conseguem esperar. E outra, você além disso, você tem todos os dias, na maior parte dos dias, o rompimento de máxima ou perda de mínima de diário também. É um trade só no dia, né? Entendeu? Mas é isso. Mas é tá isso bom? aí. E é duro ficar na frente do gráfico sem fazer nada, hein, cara? Nossa! Sabe o que você faz? Sabe o que eu fiz para parar para conseguir não operar? Não abre, é simples assim. Abre só depois da abertura do Dow Jones. Pronto, vai fazer outras coisas, não abre. Cara, eu fazia isso. Eu falava, eu não vou operar antes da abertura das ações do Dow Jones, eu vou operar só depois eu só vou abrir o gráfico para ficar olhando, porque dava 9 horas, abri o gráfico, abri um ponto que eu achava importante, já fazer anotado e, mano, é normal, velho, não tem como. Isso aí. Não tem como. Beleza? Eu vou, tranquilo? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Não, a princípio não. Depois eu vou rever tudo essas coisas aí, qualquer coisa. Isso. Ó, eu gravei. Follow the light. How do you feel? Any dizziness, nausea?